Começo esse vídeo convidando você a pensar um pouco sobre a sua própria condição de refletir ou se inclinar às paixões que por muitas das vezes domina a vida de muitos. Eu não sei qual é a tua situação, mas a verdade é que nós vivemos uma época de excesso. As pessoas buscam satisfações, satisfazendo desejos e vontade, custe o que custar. E com isso o excesso de tela, comida, bebida, compras, shopping é o lugar que é visitado frequentemente. A busca do prazer. Alguns escondem-se no trabalho e outros exageram que revelam uma falta de limites. A Bíblia ela mostra claramente que o homem precisa dominar as suas paixões. A Bíblia e muitos pensadores antes de Cristo, filósofos, que ensinaram que quando você aprende a lidar com os desejos ou não tê-los, você pode viver melhor. Mas a Bíblia coloca também que nós temos inclinações carnais e que nós devemos dominar sobre essas inclinações. E ter domínio significa controlar. Nós sermos juízo, protagonista, através de uma reflexão, de uma capacidade de colocar limite. Porque a virtude, ela resulta de uma combinação entre domínio próprio e uma disposição do coração em fazer aquilo que é saudável, aquilo que é agradável a Deus. E o domínio próprio como virtude é um fruto do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então nós precisamos procurar ter ações que, acima de tudo, seja fruto de uma consciência, um ato consciente, reflexivo, de uma vontade racional, humana, resgatando responsabilidade, sobretudo colocando freio a nossas impulsividades. Primeiro nós temos que ter consciência daquilo que somos. Nós somos faltantes, nós somos desejantes e angustiantes. Sujeito de falta, sujeito de angústia, sujeito de desejo. E o domínio próprio ele vem justamente para trabalhar nessas três dimensões em que você vai aprender a lidar com cada área da sua vida. Por quê? Porque vai evitar alguns danos para o seu corpo, a sua alma, para os seus relacionamentos, e de tal forma que você vai aprender a conviver bem consigo mesmo e conviver bem com o próximo. E isso fundamenta o entendimento daquele que sabe o que é limite. Ou seja, os limites que podemos colocar. Ou seja, um autocontrole, uma capacidade total sobre nós, um controle em que nós aprendemos que a virtude ela deve ter supremacia e não os vícios, porque os vícios corroem os bons costumes. No latim nós temos o significado que significa uma forma de tratamento que nós podemos dar a nós mesmos, num senhorio sobre nós, e determinar quem é que manda, se são minhas paixões, minhas inclinações, ou esse domínio próprio, esse dominus, um domus, um poder que nós temos. Enquanto que nós temos também no grego outro significado figurativo, que traz também no âmbito de dentro, ou seja, opera dentro de nós, no sentido de poder, que vem produzindo temperança, num controle de nós mesmos, em que nós podemos caminhar sabendo o que nós queremos e aonde nós vamos chegar. E que características elas produzem? Quando nós estamos aprendendo a refletir, nós desenvolvemos autocontrole, disciplina, responsabilidade, resiliência, percebemos o dom do Espírito que vai gerando em nós aquilo que nós chamamos a confirmação de uma salvação que de forma graciosa Deus nos deu. Nós vamos percebendo a evidência do fruto do Espírito e assim o amor, que é a base sobre todas as virtudes, começam então a aflorar, e nós vamos viver uma vida em que nós aprendemos a amar a nós mesmos, como amamos o próximo. E aprendemos a nos relacionar com Deus numa vida de alegria e de paz, numa vida de
longanimidade, benignidade, bondade na compreensão com Deus e também junto com os outros. Ou seja, nós vamos nos relacionar com o mundo interior, aprendendo a ter domínio sobre nossos impulsos. E a Bíblia fala que os verdadeiros corajosos, homens valentes, são aqueles que dominam a si mesmo. E no Sermão do Monte, Jesus diz que os mansos, eles herdarão a terra. Então não é o valente, não é aquele que pensa que tem capacidade. Assim como nós temos uma capacidade de controle pessoal, por meio de uma disciplina, Jesus também ele nos ensina a desenvolver aquilo que eu disse, esse autocontrole, que é uma capacidade de controlar, lidar, conhecer nossas emoções por meio de um comportamento. Porque se nós vamos estabelecer padrões de pensamentos, por uma reflexão, nós vamos determinar o nosso comportamento. A disciplina ela vai nos deixar claro, em condição, num exercício em que nós seremos capazes de lidar com as pressões e com aquilo que é construído mediaticamente e, sobretudo, no mercado de consumo. Nós devemos ter capacidade, disciplina de lidar com todas as pressões sociais que vierem sobre nós. E teremos, então, a responsabilidade que é assumir nossas decisões de boa fé e nunca procurar culpados, mas sempre cientes e conscientes de que onde estamos é porque nós escolhemos, é pela nossa reflexão que chegamos, não pelo impulso, por uma inclinação da nossa natureza. E com isso estaremos construindo a resiliência, que é uma capacidade de se recuperar frente a fracassos, a adversidades, e com determinação nós vamos seguir em frente, sabendo que vamos encontrar aquilo que nós almejamos. Dominar-se a si mesmo, ter controle dos impulsos, só é possível através de um gerenciamento das emoções e pela presença e ação do Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos de forma consciente e determinada. E para tanto, essa virtude, o poder, domínio próprio, ele cultivado, ele vai produzindo em nós uma rendição total, uma obediência a Deus. E vamos experimentar então a profundidade daquilo que nós queremos saber, o que é ter domínio próprio. Quem tem domínio próprio não se frustra pela impulsividade como muitos, que agem sem pensar, movido por instinto reativo e não reflexivo, não reage. Essa pessoa, ela verá que ela não está mais sem freio, descontrolada emocionalmente, porque ela sabe lidar com suas emoções e sabe quando é que ela precisa ter uma indignação do injusto, de uma pessoa diante de uma situação em que ela precisa, então, mostrar uma ira, mas uma ira que ela tem limite, e possibilita potência à pessoa e não um ressentimento, uma perda de força. Nós vamos aprender a lidar com a procrastinação, porque nós vamos aprender a estabelecer aquilo que realmente é de nossa responsabilidade, é prioritário na nossa vida. Isso é muito importante para uma qualidade de vida. Porque muitos têm dificuldade em manter compromisso e com isso não tem disciplina, não tem um ideal, e com isso surge fraqueza, incapacidade de resistir a qualquer situação adversa, e é seduzido talvez por algumas compensações em função de não manter a capacidade reflexiva diante daquilo que apela para suas paixões, suas inclinações, e essa pessoa então vai viver muito mal. Ela vai estar em instabilidade, ela não vai ter estabilidade. Ela vai continuar com um comportamento impulsivo e prejudicando-se a si mesma e os seus relacionamentos. Ela vai desenvolver, então, uma incapacidade de se ver como deveria se ver, como Deus vê. Ela terá uma percepção distorcida, negativa de si mesma e uma falta de confiança, porque ela se vê sempre no meio do caminho. É importante saber que nada é fixo e rígido. Tudo se desenvolve, ele pode estacionar ou pode também avançar. E com isso nós precisamos estar sempre trabalhando e dando lugar ao Espírito Santo de Deus, buscando as virtudes, pedindo auxílio, ajuda, nos convencendo de que
a palavra de Deus pode nos ajudar e mudar e tirar de nós uma fraqueza talvez momentânea, uma inconstância momentânea também. E o que nós podemos fazer então? Que exercício podemos desenvolver para sermos ajudados? A fala, identificar nossos desejos, perceber o grau da ira que temos, o apetite que nos domina, seja ele qual for. E quando assim estivermos fazendo, nós vamos ter uma experiência marcante, porque a palavra nos exorta a termos sempre controle. Nós vamos aprender a nos afastar dos desejos escusos que tem complô contra a nossa alma, contra a nossa vida. Nós vamos saber falar no tempo certo, ouvir. Nós vamos saber lidar com desejos que trazem para nós realmente uma compensação e não nos trai, mas nos levam a uma alegria, uma felicidade com Deus. A ira que teremos não é aquela ira que produz ressentimento, um ressentimento que nos leva a perder força, potência, muito pelo contrário, é uma ira que, vamos pensar numa ira santa, em que nos leva a ficar indignado diante da injustiça e daquilo que nós gostaríamos que houvesse uma mudança. Apetite, embriaguez, glutonaria, uma falta de controle. Hoje muitos perdem qualidade de vida por causa da boca. Não comem por necessidade, mas pelo prazer de comer. E com isso a pessoa perde qualidade de vida. Deus espera santidade dos seus filhos. Em todas as áreas Ele quer trabalhar na nossa vida. Na área que falta, na área que desejamos e na área que estamos angustiados. A fé nos foi dada para momentos difíceis e não para comemorações e momentos de alegria. Nós temos homens de Deus que tiveram como fruto do Espírito do domínio próprio. Davi, diante da oportunidade de matar o seu inimigo Saul, por 2 vezes ele poupou a vida daquele homem, crendo ele ser um ungido de Deus. José, diante da investida para ferir sua integridade, a mulher de Potifar, ele conseguiu resistir, mantendo a sua postura e Deus honrando a cada passo da sua vida. Daniel, diante de pressões políticas e religiosas, ele conseguiu manter a sua fidelidade a Deus e foi uma bênção na história do povo de Deus. Esther, a enfrentar o rei numa posição que Deus a colocou, ela honrou como rainha e ali pôde salvar um grande povo. Abigail, esposa de Nabal, um homem insensato, procedeu de maneira inteligente numa situação em que ela pôde perceber que o homem que estava próximo era um homem de Deus. Então nós temos que ter domínio próprio, porque é um desafio, e aquilo que nos desafia é aquilo que faz parte da nossa vida. Viver é um desafio. Temos a presença do Espírito Santo que nos possibilita, contudo, nós precisamos estar sempre permitindo que seja em nós emanado, aflore, brote e transite em nossa vida o Espírito de Deus. É necessário condições para que seja plantado corretamente em nossa mente pensamentos que vão padronizar comportamentos, mas segundo o coração de Deus. A vida com Deus exige cuidado, santidade não é fruto de acaso, mas é resultado de uma caminhada com Deus, renúncia e disposição em estar submisso à vontade dEle. O domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus, porque nos amadurece. Ele não ocorre automaticamente, mas por reflexão. É um autoconhecimento. Bem preparado, nós enfrentamos nossas fragilidades, admitimos também a nossa incapacidade e buscamos socorro em Deus através da oração, atentando sempre para que vencer a nossa natureza pecaminosa é preciso uma inclinação a Deus. Que essa seja a sua vontade, nenhum excesso. Deus não tem nenhum prazer nas pessoas radicais,
daquelas pessoas que parece que só anda com fogo espiritual. Deus ama as pessoas equilibradas. O fruto do Espírito é domínio próprio, produz um equilíbrio, uma dependência de Deus e uma convicção. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.